E aí, já parou para pensar o que aconteceria se o sistema financeiro global simplesmente parasse de funcionar amanhã? Nesta análise, a gente vai dar uma olhada nesse cenário exato através de uma simulação feita por uma inteligência artificial que desenha um possível grande reset. Vamos juntos ver o que essa IA prevê, desde o colapso financeiro total até resistência humana. Essa frase, ela veio de um artigo de um político dinamarquês para o Fórum Econômico Mundial e, olha, virou um prato cheio para polêmica, né? E é o pontapé inicial perfeito para a simulação meio distópica que a gente está prestes a destrinchar. Tá, mas para a gente entender essa simulação, primeiro a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, pegar um contexto. A ideia original do Grande Reset apareceu lá em junho de 2020. Foi uma proposta do Fórum Econômico Mundial para lidar com o baque da pandemia na economia. A ideia, no fundo, era repensar o nosso futuro. Olha, no papel, a proposta era nobre: reconstruir o capitalismo de um jeito que fosse bom tanto para as pessoas quanto para o planeta. Só que essa proposta acabou virando o centro de um monte de teorias da conspiração que imaginavam um futuro de controle total, bem autoritário. É importante deixar claro que a gente não está aqui para validar essas teorias, mas elas formam o pano de fundo para a simulação que vamos explorar. E é exatamente aqui que a nossa viagem começa de verdade. A gente deixa para trás o debate do mundo real e mergulha de cabeça num cenário hipotético, todo construído por uma inteligência artificial, para explorar como um colapso geral poderia acontecer. A simulação começa em fevereiro de 2026. E o gatilho não é um vírus biológico, mas um digital. Um ciberataque gigantesco, super coordenado, que atinge em cheio o coração do sistema financeiro mundial. O que mais impressiona aqui, gente, é a velocidade com que tudo desmorona. Em apenas 3 dias, toda a estrutura financeira que a gente usa no nosso dia a dia simplesmente para de funcionar. O dinheiro digital some e a confiança vai junto. O prejuízo é uma coisa de outro mundo. 5 trilhões de dólares em valor de mercado evaporam. Fornecedores de supermercado não recebem, os caminhões param e toda a cadeia de suprimentos entra em colapso. Daí já sabe, né? As prateleiras das lojas ficam vazias num piscar de olhos. E o pior, o inimigo aqui não é humano. É um worm de IA, um tipo de vírus de computador que aprende e evolui sozinho. Pensa num chat GPT, só que focado em crime cibernético. É como se a gente pegasse ataques que já aconteceram, tipo o NotPetya ou o do Colonial Pipeline, e elevasse a uma potência global e inteligente. Então, qual é a lição aqui, segundo a fonte? É se preparar no mundo real, no mundo físico. Quando a rede digital cai, o que é real, o que a gente pode tocar, se torna o bem mais valioso. Se desconectar não é só uma escolha, vira uma estratégia de sobrevivência. Bom, essa crise financeira toda acaba abrindo a porteira para a próxima fase do caos. As empresas, desesperadas para cortar custos, veem na automação e na IA a única saída. Elas deixam de ser uma conveniência e viram uma necessidade, substituindo empregos humanos em uma escala massiva. Esse gráfico aqui mostra o tamanho do estrago na vida das pessoas. O desemprego entre os mais jovens salta para 38%. Imagina uma geração inteira chegando no mercado de trabalho, onde as vagas mais básicas já estão sendo ocupadas por algoritmos. E o problema é que isso não acontece só em uma área, sabe? É geral. De escritórios de advocacia até as estradas, a substituição é muito rápida. Modelos de linguagem que trabalham 24/7 assumem as tarefas de escritório, enquanto frotas de caminhões autônomos tomam conta da logística. Claro que as pessoas não iam ficar paradas vendo isso acontecer, né? As ruas lotam de protestos e até uma trend viraliza no TikTok a dança da demissão. É um humor meio agridoce, os trabalhadores demitidos gravam o último vídeo engraçadinho enquanto deixam seus escritórios para nunca mais voltar. E aí, para tentar colocar ordem na casa, os governos da simulação vêm com uma solução, digamos, definitiva. Um novo sistema financeiro que dá controle total sobre cada centavo que circula. E olha, pode parecer coisa de filme, mas não é não. Esse dado aqui, do Atlantic Council, mostra que 134 países, que juntos representam 98% da economia mundial, já estão estudando essas moedas digitais de bancos centrais. Ou seja, a base para esse sistema já está sendo construída hoje. Mas como é que isso funcionaria na prática? Bom, tudo passaria por um único aplicativo. O dinheiro poderia ter data de validade para forçar as pessoas a gastarem e girar a economia. E aqui vem o pulo do gato, o que muda tudo. Os gastos podem ser controlados. Se alguém passar da sua cota de carbono ou comprar algo que não é aprovado, a compra é simplesmente bloqueada.
É uma perda de autonomia financeira que a gente nunca viu. Para fechar o cerco, essa moeda digital está toda amarrada numa identidade digital única, confirmada com biometria. É como se a gente juntasse o sistema Aadhaar da Índia com o crédito social da China, mas em escala global. O acesso à sociedade passa a depender do bom comportamento. O conceito de privacidade financeira, como a gente conhece, deixa de existir. Mas calma, porque no meio desse caos todo, a humanidade, como sempre, dá um jeito de reagir. Conforme o sistema de controle aperta, uma força contrária começa a surgir, funcionando totalmente por fora dessa rede de alta tecnologia. Essa imagem aqui mostra bem essa divisão. São dois mundos completamente diferentes. De um lado, uma sociedade controlada por IA, super eficiente e vigiada 24 horas por dia. Do outro, um mundo analógico baseado na confiança, em habilidades práticas e nas redes de pessoas. É o papel contra o algoritmo, a troca de produtos contra a moeda programável. E na prática, o que isso quer dizer? Quer dizer mercados clandestinos, onde um tomate pode valer outros itens essenciais. Comunicação por rádio amador, para fugir da vigilância. É uma economia paralela inteira, baseada em habilidades que nenhuma IA pode bloquear. E com isso, a gente chega na última dica de sobrevivência da fonte, que é toda sobre comunidade. Quando a tecnologia falha ou é usada para controlar, as conexões humanas e as habilidades do mundo real viram nosso bem mais precioso. Saber consertar algo, plantar comida e colaborar com os outros é algo que não pode ser cancelado digitalmente. Bom, a gente está chegando no final desta exploração. E agora é super importante a gente entender qual é a verdadeira mensagem por trás dessa simulação toda. Então, o que a gente leva de tudo isso? O mais importante é entender que isso não é uma profecia, não é uma previsão do futuro, é um alerta. Cada pedacinho desse cenário, as moedas digitais, a vigilância por IA, a automação de empregos, é baseado em tecnologias e tendências que já existem hoje. A simulação só pega essas tendências e as leva até a sua conclusão lógica e assustadora. E tudo isso deixa a gente com uma última pergunta que é bem forte, né? Se o nosso futuro com a tecnologia está sendo escrito agora, como um código de computador, qual é o nosso papel na hora de editar esse código? A história não está escrita em pedra. E talvez a maior lição dessa simulação seja essa. Estar preparado e consciente são as ferramentas que a gente tem para ajudar a construir um final diferente.